Queria que fosse ressaca da virada, mas não, realmente eu acordei e dei de cara com a notícia lá sem maquiagem nenhuma, dizendo que o Gustavo Lima tá ciscando pra cima da presidência da República. O que parece absurdo e mas talvez tenha muito a ensinar pra esquerda. Gustavo Lima, que não é Gustavo, mas sim Nivaldo, quer ser político tal qual ele é Gustavo, e para conseguir isso partiu da estratégia fundamental, dizer que não é político mesmo. Algo que pode parecer novidade vindo da boca de um cantor sertanejo, mas não é novidade na política dos últimos anos. Em 2016, por exemplo, o João Dória aparecia com apenas 5% das intenções nas primeiras pesquisas, mas acabou sendo o primeiro a se eleger prefeito de São Paulo ainda no primeiro turno desde 92. E para vencer nomes muito fortes na cidade como Marta Suplicy e Luiz Erundina, além de brecar a reeleição do Haddad, a estratégia do Dória foi basicamente batendo a tecla de que não era político, e deu certo. Com mais de 53% dos votos e larga vantagem pro Haddad, que não chegou nem aos 17%, o cansaço da velha política se demonstrava não só pelo Dória em si. Quase 39% dos eleitores aptos a votar optaram pelo branco, nulo ou se abstiveram. E daquela eleição em diante, essa tendência pelo não político só aumentou. Em 2018, no Rio de Janeiro, uma ascensão meteórica muito parecida aconteceu com Witzel, saindo de apenas 1% das intenções das primeiras pesquisas até chegar no segundo turno com mais que o dobro de votos que o segundo colocado, Eduardo Paes. Em sua campanha, ele escorava-se na profissão de juiz para prometer limpar a política fluminense. Até então, ainda parecia importar até algum pano de fundo de credibilidade para esses não políticos, como por exemplo serem empresários bem-sucedidos ou magistrados, mas já nas eleições mais recentes vemos que até isso está sendo dispensado para a figura do odeio político, mas quero ser um. Em 2022, Nicolas Ferreira, que até é formado em Direito, mas nunca passou no OAB, foi eleito a partir da fama que conquistou com a sua profissão de verdade, youtuber negacionista em tempos de pandemia, e a partir do papinho antipolíticos, recebeu mais de 1,47 milhão de votos, o colocando na terceira maior votação da história da Câmara. Já na última eleição, foi a vez de Lucas Pavanato, outro influenciador de extrema-direita que jura ser contra políticos para se tornar eleger-se como vereador em São Paulo com o maior número de votos em todo o país. E por fim, não podemos esquecer do Pablo Marçal, que já em sua primeira tentativa política foi para a Prefeitura de São Paulo, tendo recebido mais de 1.700.000 votos, não passando para o segundo turno por uma diferença de 56,8 mil votos apenas para o Boulos. Então, se você acha um absurdo um dos maiores cantores de sertanejo universitário vislumbrar tal feito, eu não acho tanto assim. E a estratégia já está alinhada. Em entrevista ao portal Metrópolis, declarou, abre aspas, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou empreendedor, montei 2 empresas e sei como fazer a roda girar, a gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor, fecha aspas. Um discurso que sintetiza do Dória 2016 ao Marçal 2024. E mais pra frente, ousa se descolar da divisão política dizendo que, abre aspas, chega dessa história de direita e esquerda, não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país no sentido de colocar meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população, fecha aspas. Resta saber qual conhecimento de empreendedorismo exatamente ele quer levar aos cofres públicos, visto que há um histórico um tanto quanto polêmico de operações e investigações envolvendo o cantor e suas empresas, né? De qualquer forma, o que os últimos anos demonstram é que há uma tendência de uma parte expressiva dos eleitores em buscar pela tal da imagem antipolítica, e infelizmente esse costuma ser um lugar muito bem ocupado pela extrema-direita na história. Ainda que tente se esquivar da tal bipolaridade, entre Caiados e Bolsonaros não resta dúvidas que Gustavo Lima tem sim um lado e ele é bem à direita, mas o que me incomoda nessa história não é ver mais um aventureiro querendo surfar na onda antissistema. O que me incomoda é a incapacidade da esquerda em demonstrar que o tal do sistema tem um nome específico, capitalismo. Se preferir pode chamar de burguesia. Burguesia é essa que, claro, Gustavo Lima e todos esses dito antisistemas pulam de peito aberto para defender, dizendo não ter lado. A única ideia do projeto político de Nivaldo que ele adiantou em sua entrevista foi a de cortar impostos para o agronegócio. Claro, pois há muito tempo o discurso dessa galera é de que são a raiz do sertão, mas a postura não deixa enganar. Não fecham com o trabalhador, seja do campo ou da cidade, eles fecham mesmo é com o dono das terras. Então o Gustavo Lima é só mais um exemplo de quem aproveita o cansaço do povo com o tal do sistema, mas sempre importante lembrar, o sistema é burguês tal qual a sua política, e nunca haverá nada mais antissistema do que uma única coisa, o comunismo. É nóis.